Amém? Vamos seguir ainda nesse tema, arrependimento, que fala a necessidade de arrependimento. Comentamos já um pouquinho sobre isso, mas eu sempre que chego nesse tema eu lembro dos testemunhos de tantas coisas que eu vi dentro da igreja, né? Artistas, atores, gente de mídia, gente de destaque. Isso tem uma ilusão, meu irmão, nessa sociedade. São os destaques que a própria sociedade dá às pessoas. O diabo exalta para depois arrancar a alma para o inferno, né? É o que nós sempre sabemos. Ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus, mas pediu a adoração. Então, quando nós vemos atores, você fulano, aí o camarada aparece com aquela fama do mundo, dizendo que agora é de Jesus, que se converteu. Isso é uma praga, né? E o que tem de igreja que gosta de artista no seu meio, tem pastor cego e exonerado, que acha que ter um artista sentado no meio da congregação dá status para ele. Mas ele não se sente com status por lembrar que Jesus possa estar no meio da congregação. Isso para ele não quer dizer nada. Mas não, olha, a fulana é membro da minha igreja. Tem uma praga chamada Sara Nossa Terra, não tem? Olha, é uma desgraça. Olha, é uma desgraça. É melhor um terreiro de magia negra do que aquela praga. Pelo menos no terreiro de magia negra, você sabe o que é. E lá não, você olha, você não sabe o que é. Tem que ter visão muito espiritual para discernir que aquilo ali produz tanta gente para o inferno quanto a magia negra. Então, é a igreja dos artistas. Tudo que é artista vai para lá, né? Na Barra, né? Você não vê artista congregando em Alto do Morro, artista congregando em bairro pobre. Os artistas procuram tudo as igrejas da Barra, do Recreio, lugares que a sociedade considera nobre. Para mim, lugar nobre é onde Jesus está, amém? Lá é nobre, é primeiro mundo. Então, os artistas, quando aparecem na televisão, você percebe que eles dão, vamos assim dizer, bem entre aspas, um testemunho de Jesus, mas a fama deles, pessoal, está muito acima de Jesus. E põe acima nisso, não é? Não, porque eu já, por exemplo, Nelson Ned, lembra aquele baixinho? Um poço de orgulho. O que tem de tamanho, ainda bem que é baixinho. E o que tem de tamanho tem de orgulho. Caramba, nunca vi uma pessoa tão orgulhosa e prepotente como aquele camarada, tal de Nelson Ned. Nem sei se ainda é vivo. Mas eu ouvi o testemunho desse camarada, fiquei impressionado. Foi falar de Jesus. Aí o repórter começou a entrevistar ele. Olha eu falar de Jesus dele. Não, que eu já cantei nos melhores lugares do mundo. Eu já pisei na Europa em teatros onde nenhum outro artista brasileiro pisou. E eu estou ouvindo o testemunho dele, mas não estou vendo Jesus em lugar nenhum. E porque eu já cantei com fulano, eu já cantei com a orquestra tal, eu já fiz show ao vivo não sei aonde, e eu que fiz no teatro não sei das quantas lá na Itália, eu fiz no teatro da Inglaterra, e eu estou procurando Jesus, né? Estou procurando Jesus. Só estou vendo a fama do homem. Mas ele já passou. E Jesus continua aí, de pé. Então, testemunho de artista, meu irmão, é lixo. É lixo. Até o tal do Dedé Santana, né? Que foi pelas igrejas, os pastores aproveitaram. Está aqui, ó, nosso irmão Dedé Santana vai dar testemunho de Jesus. Agora então ele está dando um belo testemunho, né? Está numa emissora aí, voltou para a Globo, né? Está lá de novo. A porca lavada voltou ao espojadouro de lama. É muito difícil, meu irmão, um artista ficar fora do palco. Ele acostumou com o som dos aplausos, ó. Acostumou com o som dos aplausos. Ferrou. Enquanto você estiver num lugar que o banco é para ele, ele não fica. Agora, se der em púlpito, pode ser até que ele fique.
Porque lá os aplausos são constantes, né? A fama, o dinheiro e outras coisas mais. Então, testemunhos dos artistas, você vê tudo, menos arrependimento. O camarada não diz, não, eu levei a vida por aí cantando, mas isso foi inútil. Não, eu levei a vida por aí cantando. Eu cantei no Paralama tal, eu cantei no Para-choque tal, eu cantei no tal, e é assim que eles fazem. Eu cantei com fulano, eu cantei com cicrano, fulano tocava na minha banda, é só exaltação. Ué, cadê o arrependimento? Você não vê. Eu conheci dentro de uma igreja, uma irmã, que uma vez conversando comigo, ela disse assim, não, eu vim do mundo, mas eu não era uma pessoa qualquer não. Não era uma pessoa qualquer não. Eu desfilava em escola de samba, mas não desfilava no chão não. Eu era passista de primeira. Eu desfilava em carro alegórico, carro de frente, lá em cima. Mesmo? Cadê o arrependimento? Não reconhece as obras mortas. Por quê? Porque mal entra na igreja, já tem um palhaço que dá microfone na mão. Dá púlpito, dá destaque. Não. A obra de Deus, meu irmão, ela começa com banco, e muito banco. Banco, e muito banco. Euzinho aqui, eu tenho 13 anos de banco. Por isso sou o que sou. E nem o Estado me resiste, que a minha língua é afiada. São 20 anos de estudo bíblico. Quando eu abro a boca, meu irmão, já era. Ninguém me conduz, ninguém me faz voltar. Quando eu abro a boca, eu convenço. Eu convenço, sabe por quê? Porque Deus está comigo. Eu ando com Ele, Ele anda comigo. E eu procuro manifestar os frutos que a sua palavra exige. Então, né, um pastor que tinha aqui no bairro, agora já fechou a igreja, já tomou o caminho dele. Mas era um pastor. Um dia eu estou lá conversando com um camarada. Não, irmão, porque eu era aqui da Providência. Quando eu pegava um 38 que eu girava, eu era o tal. Eu falei, ué, cadê o arrependimento desse homem? O camarada se exaltando porque girava um 38 na mão. Mas agora ele não está exaltando 66 calibres da Escritura. Então, meu irmão, você vê muitos testemunhos por aí de pessoas que se exaltam. Até homossexuais se exaltando. Não, porque eu usava não sei quantos litros de silicone para cá, não sei quantos litros de silicone para lá e tal, eu desfilava, eu desfilei para não sei quem, tu vê aquele orgulho, aquela vaidade. Parece que a pessoa ainda é o popstar da vida. Não está manifestando frutos de arrependimento. Existe uma necessidade de arrependimento para se caminhar neste reino. Jesus falou, arrependei-vos. Quando você tem arrependimento das suas obras mortas e você vai participar delas, vai compartilhar delas, você participa com pesar e não com orgulho. Tem gente que dá o testemunho com maior orgulho. Irmão, que eu era o pai de santo, eu era terrível. Eu falava com o diabo, eu era o segundo bruxo de Satanás. Falta pouco dizer que voava na vassoura. Que eu ia para o cemitério, que eu comia isso, que eu comia aquilo, que eu bebia isso outro, e fazia, acontecia, eu matava só no olhar, eu era o tal. Cadê o arrependimento desse camarada? Você não vê pesar nas palavras dele, você vê orgulho, você vê vaidade. Resultado, vai aonde? Vai a lugar nenhum. Pode ir promovido por homens, ilusão, mas levantado por Deus, sem chance. Então, meu irmão, como que ocorre o arrependimento? É outro item que nós temos aí. Como ocorre esse arrependimento? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, não é isso? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, tudo que Deus exige de nós só vem pela palavra. Fé você só alcança pela palavra. Arrependimento você só alcança pela palavra, porque o Espírito Santo ele paira sobre a palavra. Então primeiro entra a palavra e entra junto a ação do Espírito Santo, convencendo o homem de quê? Do pecado
da justiça e do juízo. Então, a palavra entra, né? Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, para que o mundo possa ter a chance de ser convencido dos seus pecados, pecado, justiça e juízo. Então, como ocorre um arrependimento? As pessoas que estão por aí entrando nas igrejas, estão sendo logo levadas para frente, para dar testemunho, essas pessoas não vão manifestar arrependimento nenhum. Elas nem tiveram chance suficiente para ouvir. Eu uma vez estava numa organização, onde tinha um homem que ele estava dando testemunho dele. Não assim, num bate-papo mesmo. Ele estava dando testemunho dele e ele dizia assim, não, eu fui o segundo bruxo de Satanás aqui no Brasil. E aí ele conta tudo que ele fazia, os eventos que ele organizava, que vinha gente da África, vinha gente de tudo que era lugar da África e Europa, e vinham para o evento com ele. Ele era o segundo bruxo de Satanás no Brasil. Segundo bruxo no Brasil. Esqueço o nome desse homem sempre. Resultado, ele contando aquilo com toda exaltação, com toda grandeza. Aí ele falou que com um ano de igreja, um ano do que eles chamam de convertido, ele já era pastor. Que desgraça! Isso é uma piada. Isso é zombaria de Deus. Isso é zombar da Escritura. Um homem que desce às profundezas de Satanás, com um ano de igreja, virar um pastor, isso é escárnio da face de Deus. Estão escarnecendo de Deus. Um outro cego também que pensava que era pastor virou para ele e disse assim, não, você teve uma experiência muito profunda com o diabo, então agora você pode ser um pastor. Ué, quer dizer que para mim me promover no reino de Deus, do Espírito Santo, eu tenho que ter experiência com o diabo? Que coisa impressionante. Meu corpo chega a vibrar. Irmão, você vai ser um sacerdote pelas suas experiências com Deus e não com Satanás. Não é o diabo que te ensina as coisas espirituais, é o Espírito Santo que te ensina as coisas espirituais verdadeiras. Com o diabo tu aprende o que é falso. E tu não pode ter experiência com o diabo e vir querer exercer alguma coisa no reino de Deus. O que se aprende com o diabo não serve cá para dentro. Então, quanto mais tempo o cidadão desceu às negruras de Satanás, mais tempo ele vai precisar de banco para ser curado, restaurado, ensinado. As pessoas estão fazendo o contrário. Camarada aí dentro de certas igrejas aí, o camarada nasce num lar cristão, vamos dizer, cresce no caminho de Deus. Depois de o camarada está com 20 anos dentro da igreja, não tem uma oportunidade de pegar o microfone para falar nada. E os pais dele já eram cristãos, ele cresceu no caminho de Jesus. Aí entra um camarada que porque era bruxo, feiticeiro, guru, satanista, sei lá o que, sacrificador de criança, porque está um mês na igreja, já tem liberdade de vir cá para frente, pegar o microfone e falar para a igreja. Aí destila o veneno da Naja, né? Sabe o que é a Naja, né? É a cobra mais venenosa que tem aí no reino das serpentes. Só o que ele tem para falar é isso, porque o que ele aprendeu foi só isso. Esse homem aqui, o nome dele me foge, segundo bruxo de Satanás no Brasil, ele dizia o seguinte, porque tem pastores, ele falando, né? Por favor, entenda bem, ele falando, tem pastores que não sabem orar por libertação. O diabo me ensinou, dizia ele, por favor, hein? O diabo me ensinou como é que se ora por uma libertação. Olha aí. Agora as coisas espirituais não se aprendem mais com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com a palavra, se aprende com o diabo. Então ele falou assim, o diabo tem um tridente. Então o diabo ele prende a pessoa no pé, na barriga e na cabeça. Então para você orar pela libertação de alguém, você tem que pisar no pé, botar a mão na barriga e na cabeça. Senão a pessoa não é liberta. Esse era o homem que era pastor, promovido por um cego lá. Quando um cego e outro cego, ambos cairão na cova.
né? Vamos cair lá na cova. Então, o homem ficava dentro da igreja, ministrando e ensinando que libertação só com esse tipo de oração. Porque o diabo prende as pessoas com tridentes, no pé, na barriga e na cabeça. Mas o meu Jesus me ensinou que se eu tiver fé, como um grão de mostarda, eu direi ao monte, ergue-te e precipita-te no mar. Não duvidando, assim será. Eu não preciso nem olhar para uma pessoa possessa de demônio para que ela fique liberta. Eu dou as costas e digo assim, demônio, sai. E é antiético um homem chegar e encostar a mão na barriga de uma mulher. É antiético. Principalmente no nosso meio, porque não há necessidade nenhuma. O médico ainda tem que chegar e encostar. Bater ali, bater aqui, sente isso. O médico tem que fazer isso. É ético para o médico. Mas para nós cristãos, que trabalhamos somente com palavras, é antiético. Não precisamos encostar em ninguém para orar. Não precisamos encostar em ninguém para ordenar ao diabo que saia. Jesus encostou em alguém? Quando ele quis encostar, ele encostou. E quando ele ordenou, ele ordenou. E a nós ele disse o quê? Se tiveres fé, direis ao monte. Não se vai encostar no monte, vai empurrar o monte. Direis. Não é isso? O poder que ele nos dá está na nossa mão ou nas nossas palavras que são deles? Então, meu irmão, existem detalhes que hoje estão dentro das igrejas por aí e que estão assassinando muitas pessoas. E por causa disso, certa vez um jovem disse assim para mim, eu nunca mais esqueci isso. Estávamos sentados no meio-fio e ele disse assim, para um homem ser usado por Deus, primeiro ele tem mesmo que servir ao diabo, né? Falei, como é que é? Porque o camarada era de uma Assembleia de Deus e toda hora aparecia a popstar do mundo para dar testemunho lá. Um dia era o homossexual dando testemunho, o outro dia era o feiticeiro bruxo guru, outro dia era o satanista de outra linha, outro dia era a mãe de santo, outro dia era... Enfim, todo mundo que tinha sido escravizado profundamente pelo diabo, tinha destaque dentro da igreja dele. Então ele achou que para ser promovido no reino de Deus, primeiro tinha que andar com o diabo. Já estava na cabeça do homem isso. E ele falou para mim, não, para o homem ser usado por Deus, primeiro ele tem que mesmo se envolver com as coisas do diabo. De repente ele estava até pensando em se envolver. Então, o arrependimento, ele acontece quando a pessoa ouve a palavra. E muitos estão entrando nas igrejas, mas não estão ouvindo a palavra. Muitos estão entrando na igreja e estão recebendo a seguinte palavra. Ó, irmão, tu agora está aqui na igreja e o camarada joga um conceito de igreja, pedra sobre pedra, tijolo, igreja física, sobre a vida dos outros. Tu está na igreja, agora tu é salvo, tu pertence ao reino de Deus. Ele não está na igreja, ele está num templo. Ele está num local onde pessoas estão se reunindo. Mas o estar nesta igreja física é muito diferente do ser igreja espiritual. Jesus nunca tratou a sua igreja de templo. Ele sempre tratou a sua igreja pelos que crescem na sua palavra. Então muita gente hoje está entrando dentro das igrejas e está vivendo a ilusão. Ah, eu estou na igreja. Por quê? Porque tem um endereço, ele chega naquele endereço, entra e senta. E ele pensa que está na igreja, mas não está na igreja. Entrar pelas portas de um local onde nós nos reunimos não quer dizer estar na igreja. Estar na igreja significa viver a palavra de Cristo. Isto é estar na igreja e ser igreja. Então muitas pessoas hoje estão iludidas porque sequer estão ouvindo a palavra de Deus e não tem como manifestar nenhum fruto de arrependimento. Aí chega uma hora em que a onda vem um pouquinho mais forte, arrasta o camarada. Aí que nem eu conheci tanta gente, são 22 anos de caminhada, né, irmão? Conheci tanta gente que chegava, cadê o irmão fulano? Que semana passada estava dando testemunho de que foi arrebatado no céu, de que viu, encarou o diabo, que não sei o que Jesus fez, Jesus aconteceu. Cadê aquele irmão? Ah, não, está desviado. Mas semana passada ele deu testemunho. Não sabe como é, né? Ele é novo na fé, mas o hipócrita deixou ele dar testemunho. Porque testemunho dá status para a igreja, né? Ah lá, o pai de santo se converteu na minha igreja.
e aí ninguém gosta de mim porque eu falo essas verdades, mas, como Jesus não me chamou mesmo para fazer amigos, pouco me importa. Então, meu irmão, como manifestar o arrependimento? Somente ouvindo a palavra de Deus. Porque quem convence o homem de pecado, justiça e juízo, que é o complexo do arrependimento, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não trabalha sobre a minha palavra, trabalha sobre a dele. Muitos crentes estão virando conselheiros e não sacerdotes. Aliás, que já tem até um hipócrita por aí vendendo livro de autoajuda. Quem já viu? Já viu, né? Tem um hipócrita aí vendendo livro de autoajuda. Misericórdia, dentro da igreja, livro de autoajuda. O Espírito Santo, ele trabalha da seguinte maneira, meu irmão. Se você é servo de Deus, você tem que ser um sacerdote. Ou seja, se uma pessoa está numa situação de adultério, prostituição, pedofilia, assassinatos, não importa o pecado, para resgatar aquela alma, você não pode ser um conselheiro indo com a sua própria palavra. Você tem que ser um sacerdote indo com a palavra de Deus. Se você for com a sua palavra, é só a sua palavra e o Espírito Santo não vai trabalhar. Mas se você for com a palavra de Deus, Ele vai trabalhar e lutar pelaquela alma, uma vez que aquela vida já recebeu a palavra que vem do alto, não a sua. Uma pessoa em pecado, você chegar para ele e dizer assim, poxa, rapaz, não faz isso não. Você pode viver uma vida normal na sociedade. Você pode ter uma vida diferente. Isso é apenas um conselho teu. O Espírito Santo olha e diz assim, ele está dando um bom conselho, mas eu vou ficar de fora. Não é a palavra do meu Senhor. Quando você chega com uma pessoa que está no pecado e você vem e diz assim, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Isso, isso, mais isso. Isso, isso, mais isso. A Espírito Santo diz assim, ah, sobre essa aí eu trabalho. Aí ele vai. Então tem muito crente que é conselheiro, mas não é sacerdote. Sacerdote só trabalha com as palavras que vêm do alto. Conselheiros, está cheio por aí, lotado. As igrejas estão cheias de conselheiros. Até no rádio. Radialistas dando conselhos. Cegos, não citam uma passagem bíblica, cegos. E pior, a ouvinte liga para lá desesperada na situação, eles colocam outra ouvinte na linha para dar conselho para aquela. É a desgraça, é a queda da igreja. E a respeito disso está aí, para confirmar isso, a Melodia e El Shaddai, que são os dois principais focos de Satanás na terra, com capa de evangelho. Amém, meu irmão? Então, arrependimento só existe pelo convencimento do Espírito Santo. Nós não temos como levar uma pessoa ao arrependimento. Nós não somos ganhadores de almas como muitos pensam. O ganhador de alma é o Espírito Santo. Então, procure conhecer Escritura e trabalhe com as palavras dele. Dele, não trabalhe com as suas. Se você não tem a dele para falar, melhor não falar nada. Está perdendo tempo. Alguma pergunta? Bem, então nós vamos seguir mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E na página 4 diz assim: áreas onde ocorre o arrependimento. Aí tem algumas citações tipo intelecto ou mente, emoções, vontade e disposição. Intelecto ou mente é aquilo que você tem, a sua mente, a sua capacidade de raciocínio. Você foi criado com algo chamado livre-arbítrio. O que caracteriza que o homem tem livre-arbítrio? O fato de pensar. Quando você tem a condição de pensar em um caminho ou outro, isto é característica intrínseca, faz parte de você, que você tem o livre-arbítrio.
Porque você está pensando. Portanto, eu quero até confirmar aqui, né? Pensar no erro, pensar no mal, não é pecado. Aquela oração que diz, é muito bonita aquela oração que diz assim: Deus, perdoa os meus pecados em ações, palavras e pensamentos. Né? É uma oração muito bonita, mas é uma oração ignorante, porque em pensamento ninguém peca. A própria Escritura diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o fato de você pensar no certo e no errado, no santo e no profano, só demonstra uma coisa: que você tem livre-arbítrio. Você pode escolher, optar pelo aquilo que você vai fazer. Agora, como que você vai escolher o que fazer se você só tem um caminho para pensar certo? Isso é mecanismo. Você é um mecânico, você é um robô. Se você não tem chance de pensar em pelo menos duas situações diferentes, Deus te criou um robô. Mas ao contrário, Deus disse para Adão: Adão, não toca aqui. Mas deu a ele liberdade para tocar. Adão tinha consciência de que não podia tocar, tinha consciência do castigo que viria, porque Deus tinha decretado que ia acontecer, e ele foi e tocou. Isso caracteriza livre-arbítrio. Então, a sua mente tem a aptidão de pensar. Então, quando o Espírito Santo vem e trabalha sobre a sua mente, ele trabalha com que avivando para você os caminhos das suas atitudes, do seu arrependimento ou não. Isso é uma ação do Espírito Santo na sua mente, na sua capacidade de raciocínio. A outra são as emoções. As emoções são terríveis, porque muitas vezes você, pelas emoções, os sentimentos, você é como que tenta camuflar a verdade para agradar a uma situação ou outra e até mesmo você. As emoções são um perigo gigante. Por isso que nesse ministério nós temos sempre batido muito nessa tecla. Irmão, cuidado com as emoções, cuidado com os sentimentos, porque o homem é corpo, alma e espírito. Né? Se você orar, vai receber de Deus a voz aqui no espírito e vai saber o caminho que tem que andar, independente das suas emoções, da sua alma, dos seus sentimentos. Quem anda por sentimento não pode ser sacerdote do Altíssimo de jeito nenhum. Saul expressou seu sentimento lá: não, eu poupei o rei, eu poupei os animais. Para quê? Para oferecer. Foi algo sentimental, mas a razão, a lógica que deveria vir do espírito não veio. Ele foi reprovado. E tantas outras situações, Davi com Betseba, emoções. O que tinha de espiritual naquela situação? Nada, só emoções. Então as nossas emoções são alvos também, são alvo do Espírito Santo. Ele age nas nossas emoções também para nos dar a capacidade de resistir a elas e sermos conduzidos ao arrependimento que Deus quer. E aqui diz vontade e disposição. Isso aqui é a consumação. Vontade, meu irmão, disposição, quer dizer, determinação. Você pensou, superou os sentimentos e diz assim: não, eu vou fazer o que é certo. Vontade, vou fazer o que é certo, a minha atitude não está correta, eu tenho que fazer o que é certo. Olha o preço, não interessa o preço, eu sei que Deus age pela verdade e vai me dar graça. Ah, mas isso, mais aquilo, tudo bem, mas eu vou aguentar, porque no final eu sei que Deus vai me exaltar pela verdade, vai me exaltar pela justiça. Não importa o preço que eu tenho que pagar, a verdade tem que prevalecer. Então eu meto a minha vontade, a minha disposição nessa situação e vou em frente. O couro pode ficar na estrada, mas no final da estrada eu serei galardoado. E a leve e momentânea tribulação não vai se comparar com a glória que Deus em nós manifestará. Então, vontade e disposição. Entende? Vontade e disposição. Tem muita gente por aí tendo sonho de arrebatamento e ele ficando. E Deus está mostrando: estuda, ora. Nós temos pregado isso aqui todo dia.
E as pessoas dizem, não, não tenho tempo. Se colocar a vontade e a disposição na frente, vai ter tempo. Não, não estou conseguindo. Mete a vontade, a disposição, a garra. Mete na frente, você vai conseguir. Ah, eu não posso. Posso sim. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tem que meter a disposição na frente. Vou fazer. Pintou qualquer... Não, não quero. Agora o meu caminho é esse. Esse tempo é para Deus. Esse momento é para Deus. Não quero saber de mais nada. Não aceita mais nada. Vontade e disposição. Tanto de se arrepender, quanto de fazer as coisas que tem que ser feitas, que a palavra, que o Espírito tem aí conduzido você. E aí nós vamos ver características do arrependimento e o resultado do arrependimento. Né? Como característica do arrependimento, a própria pessoa vai experimentar uma série de coisas e você vai ver os frutos do arrependimento na vida da pessoa, nas atitudes dela, na disposição dela. Você vai perceber que a pessoa mudou de caminho. As palavras mudam. Porque arrependimento é um processo externo ou interno? É interno. Então as palavras que procedem de dentro, você vai ver que elas mudam. Até o olhar de uma pessoa muda quando ela por dentro muda. Então o resultado do arrependimento, o resultado é, em resumo da história, é que você vai ter Deus como teu amigo. E vai vencer todas as coisas. Aí tem uma série de citações, até mais didáticas, né? Mas nós estamos pegando aqui uma coisa mais direta, mais espiritual. Como resultado do arrependimento, você vai ver que Deus vai andar contigo. Você vai conhecer livramento, você vai conhecer prosperidade, você vai conhecer o crescimento espiritual, você vai conhecer um monte de coisa. A sua vida será aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao teu coração. Você vai ver que Deus fará infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então, só para concluir, eu quero recapitular que arrependimento, eu não entendo na Escritura como em primeira mão que tenha sido um chamado ao ímpio, mas sim que tenha sido um chamado ao crente, aquele que crê, tanto no Antigo Testamento, ao judaísmo, quanto dentro da igreja. Porque muita gente está pensando que arrependimento, não, eu já me arrependi, eu sou crente, eu já me arrependi. Tá, um crente não comete mais nenhum erro. Um crente não vacila mais, ele virou papa, né? Infalibilidade papal. Tudo que falar vem de Deus. Tudo que fizer é de Deus. Não, aqui ninguém é católico, né? Somos cristãos. Então não somos infalíveis. Então você tem que ficar ligado nos teus erros. Porque quando você comete um erro, o seu erro é um degrau que precisa ser resolvido. Enquanto ele não for resolvido, você só vai ver gente passar na sua frente, você parado ali. Você só vai ver gente passar na sua frente, você parado ali. Então tem que resolver. Se o Espírito Santo já te mostrou que tem problema, que tem coisa que precisa ser resolvida, tem coisa que precisa voltar atrás, eu sei lá, se precisa arrependimento, tem que resolver mesmo. Se não resolver, não tem jeito. Aqui no ministério tinha uma pessoa que era muito orgulhosa, graças a Deus ela foi embora. Eu quando vejo essas pessoas, eu digo, Senhor, arranca logo daqui, purifica Israel. O Senhor não me chamou para quantidade, o Senhor me chamou para qualidade. Eu só zelo por qualidade, irmão, só por qualidade. Então tinha uma pessoa aqui no ministério, eu raramente tenho sonhos, raramente. Mas Deus mostrou através de sonho essa pessoa, que ela era um orgulho, era uma mulher, era um orgulho terrível, era um poço de orgulho. Mas desfilava de humilde no meio de todo mundo. E Deus mostrou que eu estava no púlpito, a pessoa estava na congregação, e atrás de mim, ali no alto, tinha 3 degraus. E Deus mostrava assim, está vendo fulano? Ela tem que alcançar esses 3 degraus que está atrás de você. Mas ela tem que passar por você. Não deixa passar de jeito nenhum. Acabou. Foi embora sem os 3 degraus.
Ou seja, por causa do orgulho foi cortada do reino dos propósitos de Deus. Pode alcançar a salvação, sei lá quem sou eu para dizer quem é salvo, quem é condenado. Mas ministério, nem pensar. Porque Deus mostrou que a pessoa estava na congregação e tinha 3 degraus atrás de mim. E para que ela alcançasse aqueles 3 degraus para daí partir para o ministério, teria que passar por mim. E a resposta já era a seguinte: não deixa passar de jeito nenhum. Eu falei, deixa comigo, pode deixar comigo. Mas não passa mesmo. Que depender de mim, não passa. O prumo do Evangelho é humildade e arrependimento. Quem não tem humildade e arrependimento, meu irmão, vai pastar até cair em pastos secos. Até morrer lá para fora. O reino de Deus é porta estreita e não é para qualquer um. Então nós vamos estar encerrando. Tem alguma pergunta? Para nós concluirmos um pouquinho mais cedo, não? Todo mundo está sabendo tudo. Então vamos estar encerrando em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Amado Deus, te glorificamos, te agradecemos por esta manhã, ó Deus. E que, ó Deus, nós te suplicamos, todos nós, não sejamos tão somente ouvintes desapercebidos, enganando-nos com falsos discursos, mas sim praticantes da palavra e fazedores de boas obras determinadas pelo Senhor. Assim, bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos nesta manhã, certo de que o Senhor opera por grande misericórdia, além do que pedimos ou pensamos. Cremos que a tua palavra tem caído no bom depósito, ó Deus, e que dará o seu fruto no seu devido tempo. Em tudo te pedimos resumidamente que o teu nome santo seja glorificado para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos